Olá todos, todas e todas. Meu nome é Tatiana Silva, eu sou uma mulher de pele negra clara, tenho cabelos longos, escuros, estou vestida com uma blusa branca e uma calça alaranjada. O ambiente, estamos num lugar de mata, estamos sentados num banco de madeira. Tenho comigo aqui mais outros 3 convidados. E esse vídeo, né, esse aqui é uma roda de conversa, faz parte do projeto Tatiana Maria Bernardo da Silva. E gostaria de apresentar os convidados que hoje nós vamos falar sobre cultura cigana. Primeiramente, gostaria de convidar a Anne, que começou esse trabalho comigo no início de 2021, sobre esse estudo sobre cultura cigana. Né? Gostaria que a Anne se apresentasse. Meu nome é Anne Beatriz, sou uma mulher negra de estatura média, cabelos encaracolados, crespos, vestido verde e florido, decote no V. Eu estudo na FRJ, sou estudante de figurino e participei de um projeto com a Tati sobre cultura cigana e que também trazia a questão da ancestralidade da gente. E a gente resolveu dar continuidade, né, nesse trabalho, nessa conversa, nessa pesquisa, né, tanto interna quanto da própria cultura. E agora eu vou passar para a Morgana. Fala galera dançante, eu sou Karim Morgana, sou cigana, né, cigana de Portugal e Espanha, cigana do Clã Calon. Eu estou vestida com um vestido verde água, quase azul, com rendas vermelhas, fita verde, flor azul no cabelo, cabelo longo, tenho a pele negra clara também e tenho dentes de ouro, né, uso muitas bijuterias, moedas. E vim falar um pouco da cultura, estou muito agradecida de ser convidada a fazer parte desse projeto, né, dos projetos que vocês estão fazendo, divulgando a cultura cigana, e é um prazer para mim falar do meu povo. Agora eu vou passar para o Vladimir. Bom, gente, meu nome é Vladimir Nunes, sou cigano Calon, vindo de Portugal e Espanha. Estou vestido de camisa clara, polo, social, né? Um social, calça jeans, bota, né? Cabelos castanho claro, crespo, né? E é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco da nossa cultura. Como a Anne falou, né, nós começamos esse estudo no início de 2021, né? E trazendo um pouco dessa coisa da ancestralidade, né? E nós não queríamos que trazer aquela figura estereotipada que muitas vezes trazem a respeito dos povos ciganos, né? Então, por conta de uma amiga em comum que nós temos, nós conhecemos a Morgana, né? E aí decidimos escrever esse trabalho, né? Esse projeto para esse edital, né? Do Cultura nas Redes 2, né? Da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio, né? Bem, então vamos começar. Vou pedir para que a Morgana e o Vlad falem um pouco de quem é o povo Calon, né? Então eu vou começar a falar. Os ciganos calões, né, que é o meu clã, que são ciganos de Portugal e Espanha, e hoje vive nômade pelo Brasil, acampando, né, e vivem de barraca. Hoje eu sou semi-nômade, mas a minha família toda mora de barraca ainda pelo Brasil. E a gente veio pelo Nordeste, né? Os primeiros ciganos chegaram pelo Nordeste e vieram para Minas até expandir pelo Brasil inteiro. E a gente vem trabalhando como mercadores, né? A arte da dança, ela não faz parte do nosso ofício. A gente dança para a família, nas nossas festas, né? Porque hoje a gente também vai falar um pouco de dança, não é isso? Sim. Né? E aí o povo Calon veio, as primeiras famílias que vieram foi uma família com 12 filhos, de João Torres, do Brasil. Vindo do Nordeste, né? Veio pelo Nordeste e a gente está aí até hoje, né? Ótimo. Gostaria de saber, assim,
como é, assim, você falou assim que hoje você é seminômade, né? Isso significa não viver mais em barraca, né? Então, porque existe muito um romantismo a respeito de como seria viver em um acampamento, né? E a gente gostaria de saber como é viver realmente em acampamento, o que é essa coisa, por que se vive em barracas também, sabe? Pra gente entender o que acontece. Nós ciganos, a gente preserva muito a liberdade. E isso vem da gente, desde lá dos antigos, dos mais antigos, antes dos meus avós, a gente traz essa sensação de liberdade. Porque nós ciganos não temos pátria. A pátria é onde a gente morre, né? E acaba que isso faz parte do nosso sangue, de um dia acampar aqui e não se apegar às coisas materiais, né? Isso faz parte do nosso sangue, da nossa energia. E o Calon, ele continua tendo esse hábito de não se apegar aos lugares e caminhar. A gente fala que a gente somos peregrinos, né? A gente gosta de hoje estar aqui, amanhã estar em outro lugar. Claro que hoje, atualmente, a gente fica mais tempo nos lugares. E tem muitas famílias de ciganos calões que compraram seus próprios terrenos. Na Bahia tem muito. E alguns ciganos de São Paulo também, algumas famílias. Um bom tempo ficou aqui em Angra do Reis, em Angra do Reis também, já ficaram um tempo. Então eles compram o terreno e fazem ranchos. Só que é muito engraçado, só que é rancho que não tem muita parede. É só as paredes do lado e a telha e aberto. A gente não gosta de se sentir preso. A ideia do rancho também seria tipo para acolher outros também? Então, o rancho sempre fica as famílias. E os acampamentos de pessoas que ainda são nômades ficam ao redor do rancho. Então seria um local também de proteção, de acolhida também, né? Acaba sendo, né? Acaba sendo porque hoje em dia nossos filhos estudam, então acaba que a gente fica um pouquinho mais tempo naquele bairro. Às vezes se muda só de um bairro para o outro, mas está na mesma cidade. Eu ia perguntar sobre essa questão do acolhimento. Como que é o acolhimento das pessoas quando vocês montam o acampamento, das pessoas em volta? É difícil. No começo é difícil, né? Porque aquele negócio, né? Aquele preconceito de quando fala assim, cigano rouba, aquele povo vagabundo. Andarilho. Não anda com aquele cigano. Eu sofri bastante, né? Na época de infância. De não poder, tipo assim, chegar na época de escola e eles olharem com outros olhos, sabe? Ele sofreu bastante bullying na E isso escola. influencia no tempo que vocês permanecem? Às vezes, assim, as pessoas pensam que a gente chega e invade o terreno. A gente não invade. A gente tem os nossos chefes, que são as pessoas que comandam. Tem uma pessoa que lidera. Ela vai ver aquele terreno, vai falar com o dono, encontra aquele dono daquele terreno. Se o dono do terreno deixar, a gente acampa ali, entendeu? E vocês já combinam um tempo? Combinam o tempo. Ele só não gosta que a gente faça banheiro, coisas assim por causa do imposto, senão não pode ter nada de uma obra. Mas aí também a gente tem que ver onde tem água, pessoas que vendem água pra gente, entendeu? As pessoas que estão ao redor costumam ajudar com essas questões de precisar de água, precisar de um banheiro? Então, quando o chefe vai, ele já vê as pessoas que podem. A gente não procura, porque as pessoas têm medo. Hoje em dia com a violência até entendo, né? Mas tipo, as pessoas não querem dar água, a maioria, mas eu sempre tenho uma boa alma, 2, 3 boas almas. Faz o mínimo que é ajudar com água. Com água. Ajuda bastante, né? E ajuda bastante. E a gente sempre tem uma boa alma. Hoje em dia, sabe o que a gente está fazendo? Poço artesiano nos terrenos. Quando a gente chega, a gente já paga um cara para fazer um poço artesiano. E a gente tem a nossa própria água. Eu fiquei curiosa aqui, porque você falou de não ter pátria, né? E aí eu tô vendo que o Vlad tem uma tatuagem, né, Isso a gente tem. da bandeira, vocês têm. E que é a bandeira, né? Essa tatuagem é um símbolo que a gente fez para a nossa família, do Calões Latátios, né? Que é a nossa família Calões Latátios, que é o projeto que eu trabalho de trazer trabalhar as minorias, não cigano com cigano, indo nas escolas, foi até que a gente se conheceu nas faculdades, falar um pouco da minha cultura, da nossa cultura cigana. E aí aqui eu quis trazer a bandeira cigana, um pedacinho da bandeira cigana.
que a gente não tem pátria, mas a gente tem uma bandeira, a gente tem um hino, a gente tem a nossa própria língua, os nossos próprios costumes, entendeu? E aí eu quis registrar isso nos nossos braços. Pode dizer o que significa cada Tá. coisa? A bandeira cigana, na realidade, ela foi criada em 1936, na Romênia. Isso. Tá? E colocou a roda no meio, simbolizando a energia da Índia, a Sansara, a roda da vida que movimenta, e o verde simbolizando o caminhar, a pátria, o verdejante, aquelas coisas que a gente faz. E o azul, o teto, o céu, né? Que seria o nosso guia. Só que aí, em 1971, Congresso, né? teve um congresso na Inglaterra, que aí sim que instituiu essa bandeira como bandeira do meu povo. Olha quanto tempo demorou. 36 para 71, né? 35 anos. 35 anos depois, né, que foi Isso, instituído. aí criaram um hino, né? Criaram um hino. E pra gente o azul significa o céu é meu teto, a roda vermelha significa a liberdade é minha religião, porque nós acreditamos que o cigano pode ser o que ele quiser, a gente acredita muito nessa liberdade de ir e vir, de conquistar e buscar algo, né? A gente acredita É o nesse caminho, né? A roda, né? É o caminho, a trajetória nossa. E o vermelho significa, né? Tantos ciganos morreram por causa da intolerância, entendeu? Tem países que escravizaram ciganos e a história não conta, entendeu? Passaram também, né? Quando fala que passaram também por câmeras de gás, né? Quando fala Isso. do holocausto, Do holocausto né? morreu Do muitos holocausto todo mundo ciganos. fala só dos judeus e os ciganos também. Infelizmente, passaram ninguém por fala isso, nos livros E agora, de história, né? atualmente, também lá na Ucrânia, os ciganos estão passando por muita vergonha também, sendo amarrados em poste, pintando a cara deles, e estão morrendo muitos ciganos, entendeu? Eles não estão É um tendo jeito de proteção apagar, política. né? De apagar e de dar menos importância ainda a um povo. Isso, e eles não estão sendo acolhidos, entendeu? Isso entristece a gente aqui, porque por mais que seja difícil viver aqui na América, no Brasil, a gente ainda tem instituições que ajudam e protegem, né, os nossos direitos. Ainda é um lugar bom de se viver na América, né? No Desculpa Brasil. eu ter falado isso, mas é uma coisa atual. É super necessário, não? Eu O que acontece é que na falar sobre situação de isso. perigo que eles estão, as minorias vão ser sempre as últimas, assim. Então, né, na realidade é isso. ainda é assim. Então, Mas por mais que o Brasil seja um lugar ainda perigoso, ainda é melhor para os ciganos viverem, né? Não se pensa bem. Porque existe lei ainda que amparam, né, o preconceito, existem instituições Exatamente. que tanto não filantrópicas ou filantrópicas que ajudam, tem pessoas boas querendo fomentar até essa coisa da ciganidade, das pessoas quererem, né, se apropriar um pouco da nossa cultura, acaba que de uma certa forma traz até um pouco de proteção, porque essas pessoas já veem isso com um olhar diferente. Entendeu? Olhar Mesmo que a artístico, gente o olhar conhecimento artístico. Um olhar artístico, é melhor né? a Olhar- porta, né? Então, acaba que é uma faca de dois gumes, eu sei. Mas obrigado por eu estar aqui, porque a conscientização é isso. Cada um fazendo um pouquinho, jovens iguais a vocês, preocupada com um povo que tem uma história muito mais antiga. A gente é antigo antes das pirâmides do Egito. Então, imagina que é um povo muito antigo, com muita ancestralidade, que as pessoas pensam que não tem cultura. E Mantém a cultura apesar da dificuldade, né? Porque Sim. isso é... E em pleno século XXI ainda seguimos as tradições. Passada oralmente. E é passada oralmente. Escrito não. Não é nada escrito, não tem livro, é vivência. E eu lembro que numa conversa com você falou que você só reconhece realmente um cigano quando você sabe que ele fala a língua, né? A nossa língua ela não é escrita. Que a língua é romani. Mas o povo calão fala xibe, que é um dialeto. Chibi de Calé. Xibe calé. E cada clã ele tem um dialeto, né? Então a língua cigana ela tem um leque de significados para uma palavra só. Né? E aí o que acontece? Essa é a forma de se identificar. Não adianta você vestir uma saia, botar uma flor no cabelo, falar que é descendente. Você tem que viver a sua história.
tem toda uma postura, uma vestimenta, né? Um jeito de se comportar. E às vezes, ele falou uma coisa certa, e às vezes a gente nem... Não precisa nem estar vestido de cigano que você sabe o que é. Você pode estar de shorts, Tá? sandália. Você sabe, é uma energia, é uma coisa que vem da alma. E nisso que você falou a respeito da vestimenta, né? Que vocês falam a respeito da vestimenta, não é só se vestir. Eu sempre, assim, a gente vê muita gente dando aula de, por exemplo, dança cigana e sempre naquela coisa só de, como se fossem só as mulheres que dançassem, sendo que os homens também dançam, né? E como é essa coisa, tanto da vestimenta, da saia, por pessoas que não são, como é que... Eu vou falar que não é, tipo assim, eu sou a primeira cigana de barraca a ser sindicalizada na América Latina, como professora. Mas isso foi um processo muito longo, que ainda até hoje eu não estou introduzida no mercado porque eu saio fora dos padrões, porque eu não quis tirar a minha essência, né? Eu não quis tirar a minha essência, eu quero trazer um pouco de tudo que eu aprendi, né? Mas a dança cigana em si, existem muitos profissionais maravilhosos. Então, Luana, quais foram esses tipos de padrões que eles criaram que maculavam o que vocês eram essencialmente, que você não conseguiu se encaixar para não tirar essa sua essência? Então, primeiramente eu queria falar que nós ciganos, calões, estou falando de calões, porque cada clã tem um segmento. A dança que dança no palco não é a mesma que a gente dança, né, em nossa comunidade, em nossa casa ou na casa de cada um. Né? E cada clã, né, cada clã cigano, ele tem um jeito diferente de falar, de dançar e de se vestir. E o que foi mais difícil para mim, na época, foi a vestimenta, né? Porque a nossa roupas não tem muita roda, né? De ciganos calões. É uma roupa que tem um padrão, que é típica nossa mesmo, com renda, com fita, com brilho. Até tecidos mais simples, sem ser brilhosos, mas que não tem esse caimento que um palco exige. Né? A contagem musical, que a gente dança com a alma, então não tinha essa contagem musical. E eu tive que aprender tudo isso, para mim ser aceita e para mim também, de uma certa forma, falar da minha cultura de igual para igual. Só que eu não queria deixar também a parte tradicional morrer. Né? Eu não quis sair do padrão, porque quando a gente fala de dança artística, é um leque de possibilidade que o coreógrafo pode criar, né? E também, assim, teve muitas bailarinas aqui no Brasil, dançarinas, que estudaram, foram lá no outro país, estudaram aquela modalidade artística daquele clã, né, dos ciganos, e trouxeram uma coisa diferente, né, para palco. Então eu tive muita dificuldade na didática, que eu aprendi com a minha avó. Minha avó falava assim, dava exemplos da minha vida cotidiana. E como que eu ia falar para os gajões, para as gajins, gajim e gajon são não ciganos, na língua cigana. E como que eu ia falar para eles que a realidade deles era diferente da minha. Então eu tive que aprender a conversar, né, toda essa parte didática, teórica, fazer cursos, aprender a fazer contagem musical, né? E depois eu descobri que a gente já fazia essa contagem sem saber, porque o calon é a dança binária, 2 para lá, 2 para cá, o forró, 2 para lá, 2 para cá. Então eu descobri que a gente faz a dança quaternária e binária e a gente não tinha noção que era contagem. Inconscientemente, né? Era natural, né? Isso, é natural. E aí o que aconteceu? Eu tive que me reinventar, né? E com isso eu tive o apoio do meu marido, né? Que eu juntei o útil ao agradável. Eu comecei a fazer o quê? Ir nas escolas que os ciganos estudavam e fazia falar sobre a cultura, mostrar a bandeira, falar que a gente não era religião, que a gente era um povo, tinha cultura, que a gente não era ladrão e que a gente estava querendo que nossos filhos aprendessem as leis daquele país, desse país que é o Brasil. E como foi essa situação?
No Posso começo, falar, né? no começo foi... É que eu não estudei em colégio, mas meu filho, Vladimir, estudou, então ele pode contar um pouquinho a visão dele, como que era antes de eu ir e depois de eu ir, entendeu? Então, foi bem complicado no começo, né? Porque um ano antes de ela entrar com negócios nas escolas, mostrando a cultura, mostrando a bandeira, mostrando a tradição, mostrando um pouco da língua, da dança, foi bem complicado, né? Porque antes de estudar, primeiro que os ciganos acampavam ali na região, né? Perto dos colégios, desses lugares assim, né? Interior. E do interior. E era muito complicado porque, tipo assim, a gente chegava na escola com bota, né? E era tênis. Já começava por aí já. Então a gente não poderia fazer nem educação física e outras coisas. Tinha a camisa da escola, a gente não usava a camisa da escola. Então, tipo assim, já era visto de um olhar diferente. As meninas iam de vestido e não poderia usar vestido, né? Mas tinha alguma questão com a questão do uniforme? Do uniforme. Sim. Aí já era o primeiro embate, que eles não... Porque na realidade, como a gente preza a liberdade, desde pequeno isso já é nosso. Então as crianças não queriam ir com o uniforme da escola. Exatamente. Entendeu? Foi um aprendizado tanto pra gente que hoje em dia eles vão. Claro que eles levam na bolsa a blusa pra botar em cima do Vestido. em cima do vestido. Mas, de uma certa forma, foi bom, é um conhecimento para ambas culturas. Tanto há uma troca. Se as pessoas ficarem abertas de conhecer o diferente, aos povos tradicionais, respeitando, que às vezes vocês não sabem. Uma cor representa alguma coisa, uma estampa representa alguma coisa, uma flor no cabelo, um lenço. Isso tudo tem um significado para povos e comunidades tradicionais. E as pessoas banalizam isso de uma forma que fazem, principalmente os mais velhos, ficarem tristes, né, e revoltados. E o jovem, né, revoltado. A gente chegou numa era também de muito consumo de tudo, né? De informação, de roupa, sem saber o porquê daquilo ali, né? A gente apenas consome, achou legal, consome, não procura saber o significado que aquilo ali tem. E não é só pra mulher, né? Porque, tipo assim, todo mundo fala da vestimenta da mulher, mas os homens, quando vão se apresentar no palco, também vestem uma vestimenta que não é adequada, né? Esse aqui que eu tô usando aqui agora é um tradicional, né? Que o cigano usa. Dia a dia, né? A bota, uma calça. Às vezes, tipo assim, pode estar de bermuda, mas com uma camisa confortável, legal, né? Com cordão, né? Com cinta, que não dá pra mostrar, eu acho, né? Então, esse aqui é uma roupa tradicional e eles não entendem muito disso. E falando em vestimenta, o homem, ele ficou muito, como a gente veio pelo interior e Nordeste, o homem se adaptou, o homem cigano aqui no Brasil se adaptou ao figurino sertanejo. Sim, é bem Usam muito parecido. chapéus, né? Muito chapéu, né? Usa cinto. Foi uma moda que eles se acolheram para ele. E a mulher não, a gente continuou com a moda desde lá de quando a gente saiu do Egito. Entendeu? Porque não tem como, né? A moda do ocidental, ela é bem diferente. Em relação ao negócio da escola, a gente estava falando, a gente Sim. mergulhou muito assunto. Como é que foi essa questão da aceitação da escola de vocês quererem continuar com o vestimento de vocês e não entrar na coisa do uniforme também? Então, fui me adaptando, porque tipo assim, é até engraçado, né? Esse foi no interior. Eu quando vim pra cidade grande, eu continuei usando bota. Foi uma adaptação, a escola foi acostumando, como ela foi levando a cultura, apresentando. Graças a ela, a minha mãe, né, a Morgana, a Karim Morgana, eu consegui, sabe? Eu consegui me sentir incluído. Por causa ela levava as informações e as pessoas aceitavam. Isso, é isso que eu queria entender também, se as pessoas foram receptivas. De começo não. Picharam no muro, Picharam no muro, cigano é ladrão. Mas com o tempo foi se adaptando, sabe? É porque quando acontece assim, hoje em dia, você chega numa escola aqui perto de acampamento, tem muito cigano estudando, entendeu? E aí acaba que a cultura acaba criando como que vocês falam? Um relacionamento entre as crianças, vai havendo um respeito. É até engraçado que os pais falavam assim, não fala com cigano, mas aos poucos os filhos vinham falando com a gente, né? Porque a criança tem Começaram. essa possibilidade maior de receptividade. Exatamente. Né? Os adultos criam já ideias na mente Exatamente. deles que atrapalham Mas que foi a gente bem difícil, conheça, sabe? né? Foi bem difícil no começo.
graças a Deus, as informações que ela trouxe, que a gente trouxe para o colégio, ajudou bastante, sim. E assim, e quando falo em educação, e jovens iguais a vocês, né, vocês que estão assistindo também, vocês têm uma mente muito mais aberta, vocês são uma geração que não tem medo de desbravar. A gente faz parte da minoria também, né, Morgana? Então a gente acaba tentando se conhecer, é um complemento interno. Mas eu pra sou gente de uma também. época que não existia isso. Sim, sim. De eu sentar no ônibus, o ônibus lotado e ninguém senta perto de mim. Entendeu? Recente, né? Recente. Tem coisas recentes. Tem assim, coisas recentes, que tipo aconteceram. assim, antes da pandemia, eu fui pedir uma informação a um homem me empurrou. Falou que não ia, brigou com a mulher dele que ia me dar informação. Então a gente De tem... entrar em metrô em São Paulo, todo mundo levantar. É, entendeu? É um dia a dia. 2022, né, gente? Tipo, é um dia a dia. Né? E eu acho que a gente, se cada um de vocês que vão assistir esse vídeo, pensar e se colocar no lugar do outro, independente de cor, religião, gênero, você vai entender o outro lado. Porque a vida é uma via de duas mãos, né? Se meninas como ela, jovem como vocês, não se propor a fazer a diferença, nada vai mudar, entendeu? Eu admiro muito essa juventude hoje, esse desbravamento que vocês têm em relação até as coisas antigas, que é o tradicional, né? De ter orgulho da sua origem, de dar orgulho para outras origens também, né? O olhar diferente para o outro, isso é importante. Você falou a respeito de como cada item, cada adereço, né, que se veste, a roupa tem um significado, as pulseiras têm um significado, a flor no cabelo tem um significado, os bijuterias. Queria que você trouxesse um pouco disso, né? Porque você falou assim, porque isso, quando é usado de uma maneira não adequada, ofenderia as mais velhas, né? Tipo, né? Então, o que seria isso, sabe? Quais são esses elementos que de repente são usados de maneira não adequada e que, né, se a gente essa informação, né, talvez as pessoas, né, se atentem mais e respeitem mais, né? É muito engraçado que os povos e comunidades tradicionais, a gente está num processo muito evolutivo, a gente ficou mutável à atualidade, né? E até dentro da nossa própria cultura, muita coisa mudou, né? Desde a época da minha avó até hoje, até a minha e dos meus filhos vão mudar, porque a gente vai se acomodando àquilo que acontece ao redor, a gente vai filtrando a moda, né? A moda. Eu sou de uma época que a mulher cigana não podia nem ter, a gente não podia ter celular, né? A mulher não dirigia. Eu sou de uma época dessa, que tinha família que a mulher não poderia fazer sobrancelha, porque era muito ocidental, né? Então o que acontece? Na tradição cigana, hoje, tem coisas que eu posso até falar, né? Porque senão coisas que é o que é possível. É o que é possível. Vou falar em relação à dança, pode ser? Pode. Tá. Na dança, tipo, a flor no cabelo, né? Antigamente, a flor no cabelo, muito antigamente, quando a flor do cabelo era só mulher casada que usava. Que a gente não usa aliança, então simbolizava a aliança no povo calon. Numa festa, a gente ia ver aquela mulher com a flor do cabelo, aquela mulher ali é casada. Ou tá na rua lendo a mão, se um cigano passar, ele sabe que aquela mulher é casada. E com a modernidade, tem clãs que é lenço no cabelo. Tem clãs que a mulher que usa lenço no cabelo é casada. Eu não sei se eles mudaram, mas... Aí tem uma pessoa que vai colocar lenço no cabelo. Não sabe o que tá fazendo, tá misturando duas culturas. E ainda uma mesma informação e às vezes ela e ainda bota um lencinho de moeda. Fica uma bagunça, né? Entendeu? É isso que eu tô falando. Mas eu entendo que muita gente que se coloca nesse lugar também está querendo homenagear.
E às vezes, né, não sabendo, o exagero Acabou peca no ofendendo, né? Não, e peca no exagero, né? E a ideia das saias, os cortes de saias são diferentes, as cores têm um significado que é nosso, que não pode ser passado, entendeu? Porque aí a gente vai, é a forma de identificação também, né? As bijuterias, que barulho, porque isso daqui, por isso que cigano faz muito barulho, porque para não se perder. Tipo, a gente acampava muito interior. Para não se perder, a gente usava essas moedinhas para escutar o barulho, para saber onde a criança está, para a criança não se perder. Entendeu? Que eu usava tornozeleira, aquelas tornozeleiras de moeda, né? Moedas aqui. Cigano é um povo barulhento, a gente gosta de barulho. A gente acredita que o barulho afasta o mal, entendeu? Por isso que a gente fala alto, brinca, dança e se diverte. Você chegou a usar pulseira aqui, né? É, quando eu morava de barraca, eu cheguei a usar 100 pulseiras de cada braço, assim. Caramba. Aí quando eu tirei, o braço tava fininho. Tava igual aquelas meninas que eu rio pra caramba, aí nunca mais usei. Mas são hábitos nossos. Antigamente tinha um penteado, as ciganas, o pente, as ciganas da Bahia usam o pentezinho aqui, os calões da Bahia, a gente entorta o pente e coloca, mas vai de família para família. A tradição muda muito em relação de família para família, entendeu? Respondi? Respondeu. Então, Morgana, como é que é para você essa questão dessa expansão da dança cigana nas mídias, né? Das pessoas que não são ciganas dando aula, das pessoas que não são ciganas fazendo homenagens. Como é a sua visão diante? Então, em relação aos professores de dança cigana, né? Existe muita gente boa. Não vou mentir, que dança até melhor do que eu mesmo, que tem... Mulheres e homens, né? Homens, mulheres, tem muita gente boa, tanto no Rio, São Paulo, em outras regiões. Mas o que acontece? O que eu passo, às vezes o mercado, que o mercado vende, não é o que as pessoas buscam. Porque essas pessoas viajaram, foram se aperfeiçoar, né? Naquele clã. Eu dou o meu estilo, o estilo Karim Morgana, né? Que eu quero trazer essa coisa da minha vivência, tradicional, da né? minha tradição. É diferente. Mas só que assim, como existe mercado para todos, né? Só que eu falo o seguinte para vocês que estão me ouvindo, que vão assistir esse vídeo. Pense no simbolismo cultural, né? Quando você criar ou ensinar. Porque você não está falando de uma pessoa, você está falando de um povo. Então a gente tem história. Então é só se conscientizar o que é homenagem e o que não é. Sim. E estudar a história. Tem o tradicional e o artístico, né? Vamos dançar dança artística. Se fosse proposto dançar dança tradicional, vamos estudar. Isso. Entendeu? Eu queria trazer um pouco da coisa da movimentação a respeito dos movimentos, né? Porque você falou, as coisas têm significado, né? Até mesmo os adereços têm significado. Então, e você falou lá atrás que você tem uma dificuldade a respeito da didática, porque você aprendeu, por exemplo, sua avó explicando coisas do dia a dia. E aí eu fiquei curiosa com isso, né? Porque tem a coisa da movimentação das mãos, né? E aí, o que seria isso? Essa coisa do dia a dia com as movimentações, sabe? Do que se dança, sabe? Se, por exemplo, sapateado é pelo quê, sabe? Os homens quando vão para a coisa do sapateado, o que isso significaria? A movimentação da mão, a pinça seria o que dentro da cultura, dessa ligação do que é a vivência do dia a dia, né? Que é levada para a dança. Exatamente. Então, a mão para nós ciganos, depois ele vai falar a visão masculina, tá? A mão, ela simboliza o mapa da vida. Por isso que nós ciganos damos mão, cuidamos muito das nossas mãos, para que a gente tenha uma vida. A gente acredita que o cigano é um povo muito místico. Independente de religião, ele pode ser protestante, católico, espírita, mas ele sempre vai trazer esse misticismo com ele, porque faz parte da nossa vida. Então a mão, ela representa o nosso mapa da vida. Então a partir do momento que a gente dedilha, ou pinça, ou carrilha, a gente está movimentando o nosso universo. Entendeu? A importância desse movimento, do poder que eu vou trazer para esse movimento.
entendeu? E às vezes as pessoas elas fazem de uma forma fútil, que aí não agrega aquilo que a nossa ancestralidade traz, entendeu? Então sempre tem que ter a intenção do movimento. Quando eu faço um movimento, independente se eu vou levantar o braço, se eu vou descer o braço, se eu vou chamar, se eu vou querer que vá embora, alguma receber, coisa. Se trazer, né? É trazer, receber, pegar. Então isso tem um significado. É como se a gente estivesse transformando. Esse movimento é transformação. Todos os movimentos circulares, ele tem o poder da continuidade. Então assim, o que eu faço aqui vai refletir lá atrás. Então prestar atenção nisso. A gente é muita energia, entendeu? E o cigano a gente dança para tudo. Quando a gente usa um objeto, um pandeiro, um leque, aquilo tudo tem uma simbologia pra gente. Dança para nascimento, para morte, para tudo. A gente dança para tudo. Tudo tem. Claro que hoje em dia tu não vai chegar no acampamento, você não vai ver isso, porque a vida é muito dura para todos. Imagina você morar numa barraca, num chão, você não ter proteção, você viver à margem da sociedade, né? Então a gente vive de luta, mas a gente é um povo muito festeiro. A gente tem muitas datas comemorativas que a gente são 3, 7 dias de festa que a gente consegue extravasar essa energia toda, entendeu? Traz um pouco até do que a gente tinha falado antes, porque a pessoa que faz sem saber o porquê, ela nem traz esse... Eu sinto como uma energização do corpo, né, a questão da dança. E a pessoa que dança sem saber o motivo, o que ela está fazendo com aquela dança ali? O que ela está querendo trazer para dentro dela com aquela dança ali? Ou tirar de dentro dela? Mas uma dica que eu dou para todo mundo, eu não sei dançar. Todo mundo, a partir do momento que você anda, você já está dançando. A partir do momento que você mexe um cafezinho, você está fazendo um movimento. Você está cozinhando, sim, você está fazendo, transformando, você está criando, as pessoas vão comer, vão contaminar. Então assim, eu estou limpando alguma coisa, estou dando tchau, né? Eu estou mexendo na minha roupa, está chovendo, eu vou levantar, eu já estou fazendo um movimento. Então vamos movimentar. Movimentar, eu acho que é a solução, né? Depois de tantas coisas ruins que a gente está passando, sim, eu acho que está faltando é isso. Morgane, no caso masculino, né, essa imponência do homem, né, sempre trazendo uma firmeza para dentro da comunidade cigana, a gente traz pro palco também, né? É muito importante, né? A gente dança em círculo, tipo assim, as festas ciganas, o homem puxa a mulher para dançar, não ao contrário, né? E assim acontece a gente também trazendo pros palcos, né? Então essa importância de a gente dançar em círculo é bem importante também, que a gente dança em forró, danças brasileiras em rodas, né? E a gente ia cortejando um homem cigano, corteja uma mulher cigana ali naquele ambiente de dança, né? E é importante, meninas, e até meninos, né, que fazem dança. A dança cigana é um sensual sem ser vulgar. Exatamente. Tá? A gente prioriza muito isso, sensual, ser sensual sem ser vulgar, tá? Porque a gente vive em comunidade, são várias famílias juntas. Então o respeito tem que ser mútuo, né? Até quando dança. Então prestar atenção quando for criar uma coreografia, né? Até que ponto eu vou sensualizar, ou até que ponto eu vou trazer essa essência feminina ou masculina para minha coreografia. Tanto que no tradicional, né, a mulher não olha nos olhos do homem, né? É assim, ó. Eu olhando assim. E a gente olha, ó, não olha pro rosto, não conversa. A gente está falando da dança cigana Calon, tá? Do forró, das nossas danças tradicionais circulares. E é isso, então prestar atenção, né? Existe uma técnica que a gente olha o bailarino sem estar olhando, entendeu? Isso é passado, né? Isso é passado até hoje na nossa comunidade. Então é interessante vocês prestarem atenção nisso tudo, né? Para trazer, aí vou voltar lá atrás, né, na nossa pergunta. Acho que agora eu respondi, você tinha perguntado, agora que eu respondi. Desculpa. Tá respondendo até agora. Então, para você ver, é uma problemática que por mais que a gente pode ficar horas aqui, a gente vai estar... Sim, porque né? isso Porque acontece é em uma vários aspectos com vocês e com outros povos também. Não acontece só na dança, né? É uma coisa que se for passada errada, ela
contamina várias questões que vocês tentam manter e a pessoa sai atropelando sem saber o significado. Isso, e acaba o que acontece? Acaba que vira uma bola de neve, né? Eu acho que o básico, né? Eu gosto da cultura cigana, eu tenho descendência cigana, vamos estudar. Sim, é o mínimo. Hoje em dia, na minha época não tinha internet, né? Hoje em dia coisa, tem né? muita coisa errada, mas tem muita coisa certa também. Entendeu? Eu acho que dá para você tirar um parâmetro daquilo que você, qual a linha que você quer seguir, entendeu? Eu acho que tem essa questão do misticismo também que você falou. Bom, aí é a minha opinião. Eu entendo que a gente tem um grupo de religiões no Brasil onde a gente não está acostumado a lidar com a natureza, né? A gente, para encontrar essa energia divina, tem que estar em um lugar físico, material. E vocês não lidam com essa coisa do lugar das quatro paredes nem para moradia. Então, com o contato de vocês com a natureza, com o céu, com a terra, com o ar, isso já é natural, então não é religioso. A gente que tem um olhar religioso muito lapidado, né? Assim, Isso. e acaba virando místico. Isso. Então, esse misticismo acaba por quê? Porque a gente sabe quando vai chover, porque a gente sabe Sim. quando a nuvem fica de tal jeito, se o vento está quente, se o vento está frio, Se as folhas Pra estão viradas, gente- se né? os pássaros estão cantando de uma forma, isso traz uma significativa pra gente. Sim, pra entendeu? gente se torna místico porque a gente não está acostumado a esse contato. E A aí gente é perdeu desconhecido, esse- é oculto, perdeu esse né? contato, né? Os Perdeu nossos- esse É, e contato. vocês têm, todo mundo Sim, tem. a gente é nasceu, que deixou Quando de... a gente fala de natureza, a gente fala, a natureza é linda, a gente esquece que a gente faz parte dela, né? Exatamente. Como se a gente fosse a A parte. parte da né? natureza, não é? É só um cenário, né? É, exatamente. Não, e é E interessante. quem vê de fora estranha isso, né? Exatamente. E a E, gente aí não. parece que é místico, mas não é, é uma coisa natural que a Não. gente deveria resgatar como um todo, né? E é o que eu tento trazer para minha sala de aula. Você já foi numa aula minha? Eu tento trazer essa sensibilidade, eu tento trabalhar essa sensibilidade, né, que está faltando no ser humano. Sim, De olhar o no outro geral, de né? uma forma diferente, de olhar o que está. Quando eu falo outro, né, é o que está ao nosso redor. Por que desse vento? Por que desse barulho? Por que o pássaro está cantando assim? Por que o passarinho, ó, escutou? Entendeu? É isso, eles respondem, né? Então é importante. Eu também tô gostando muito. Respondeu quase todos os pontos que. Então, Vladimir, eu queria saber como que é pra vocês, homens, a questão do figurino, tanto na dança e a roupa no dia a dia. Tá, então, começa falando do dia a dia, né? No dia a dia a gente usa short, vai pra cachoeira, normal, né? Camiseta. Agora, nas festas, quando a gente sai, quando a gente vai em algum lugar, é bota no pé, chapéu, é calça jeans, é blusa, né? De festas, vai trocando as blusas, né? Durante o dia. E cinto, né? De fivela, brilhante, com um fivelão, né? E na dança tem uma grande diferença, né? Porque se você for pegar a dança cigana artística, você usa um colete, né? Você começa a inventar várias coisas, né? Criar, porque você tem possibilidade para criar várias outras coisas. Já no tradicional, eu tento trazer o tradicional, né? Eu danço com botas tradicionais, calças, né? Normais, camisas sociais. E eu não tento mudar muita coisa para não ficar tão fantasioso, entendeu? Sim, e quando você leva pro palco, a Morgana falou do significado das pulseiras, do significado da flor. Tem algum significado para trazer alguma coisa para a postura masculina na dança? Eu falo que nós ciganos tenta muito, né? A gente gosta de se enfeitar pra vida, né? Não só a mulher, como o homem também. Então a gente gosta de se apresentar bem diante aos olhos das outras pessoas, durante a comunidade cigana. São vaidosos. Né? Somos vaidosos. muito vaidosos. Para resumir, somos vaidosos. Vocês não me perguntaram por que eu uso dente de ouro, né? Verdade. Emenda essa pergunta. Então, agora a pergunta da Morgana para ela mesma. Porque a maioria das pessoas tem muita curiosidade por que as ciganas que ficam na rua, né, os ciganos calões, né, usam dente de ouro, né? A gente se enfeita pra vida, que faz parte também da cultura dos ciganos calões. Esse dente de ouro, que a gente, muito quando a gente chegou no Brasil, a gente carregava a nossa riqueza na boca,
quando a gente precisava, a gente vendia, depois botava de É um novo. enfeite diário, né? É um enfeite diário, entendeu? E a gente acredita que tudo que sai da boca é verdadeiro, então tem que ser purificado. O ouro purifica. Por isso que os egípcios usam muito ouro, né? Até hoje. O pessoal lá do Oriente gosta muito de ouro. E a gente trouxe isso com a gente, o Calon ainda usa, né? A gente acha que é uma beleza. Eu sei que é fora do padrão de vocês, mas a gente se sente bonito. Sim, mas a questão da beleza tem muito disso do que é o padrão para cada povo. Eu tô satisfeitíssima. Não sei a Ana. Também. A gente pode fazer um outro depois, né? Perfeito, será um prazer, né? Vai ser legal. Será um prazer. Queria agradecer em meu nome, da Ana, a participação de vocês, porque a gente acredita que o povo fala por si. Né? A gente encontra muitos estudos, né? Muita gente falando de dança cigana, falando de cultura cigana, mas pra gente é importante que o povo fale. Acho que vocês, né, são os mestres, né, como povo, né? Então, super importante a participação. E é uma importância pra gente também como complemento do que a gente é, né? A gente começou esse trabalho por uma possível ancestralidade. Então ter esse conhecimento pra gente é um presente, é um enchimento, né? Exatamente. Vocês são um presente, assim, conhecer vocês e poder sempre estar compartilhando com vocês, trocar com vocês, aprender com vocês, é muito importante assim pra gente. Primeiramente é gratificante, né? De você falar que eu sou a mestra. É importante pra mim pessoalmente. E eu quero agradecer, né, o convite e que venham mais jovens iguais a vocês. Gostaria de agradecer também, né, por estar mostrando um pouco do nosso dia a dia, do que a gente faz, né, nossa cultura do dia a dia. É importante, não só pra gente, mas para aqueles ciganos que estão lá na barraca, que são olhados de forma diferente, né? E pra mim é importante, quando eu saí da barraca era pra isso, pra estar falando. Conhecimento, né? Para falar pra qualquer... para vocês, né? E ter pessoas que queiram escutar isso tudo. Sim, muito obrigada, tá? A família Calajatá te agradece. Obrigado.